Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Seja Feliz e Enriqueça, com a nossa especialista Marcela Merli. e seu co-apresentador, Callum Maná. Hoje vamos falar, Marcela, sobre como lidar com a comparação e a inveja no caminho da prosperidade. Então, Marcela, como é que a gente faz para desenrolar essa situação? Vamos separar em dois itens, a comparação e depois a inveja. Tá. Qual é a grande cilada da comparação? Desde muito cedo, a gente sempre se compara, se colocando na pior situação. A gente nunca olha, e isso vem de questões familiares também, para se comparar, se olhando numa situação melhor, mais favorável que o outro. A comparação. A comparação. Então, sempre assim. Nossa, o Callum tem um MacBook. Poxa, eu tenho um Android normal, um Dell. Poxa vida, né? Esse é um olhar. É um olhar. O notebook dele é muito melhor que o meu. Eu tô me comparando para baixo. Eu não olho que, de repente, dentro da minha realidade, eu nem preciso de um MacBook, porque a minha atividade não exige isso. Mas inconscientemente, pela marca, eu já olho e já me rebaixo ali. Então, eu já estou entrando num espaço de escassez. Sim. Uma coisa que eu sempre falo para minha filha, desde ela muito pequena, porque ela tinha mania de falar assim: ah, porque o carro de fulano é mais legal, porque o carro de fulano é melhor. Eu falava assim: o melhor carro dessa vida é o meu. E ela falava: por quê, mamãe? Eu falava: porque é o que eu tenho, é o que cabe na minha realidade hoje, é o que me leva para passear, é o que atende minhas necessidades, é o que eu escolhi para ter nesse momento. É uma mudança de foco também, né? Total. E olha, que se eu viro para ela e falo: "Ai, realmente, filho, o carro do fulano é muito legal. Nossa, é um carro popular. Ai, que droga, que olha, eu não consigo ter um carro igual ao do fulano". Eu matei Você se afunda, né? todas as possibilidades de ter um carro melhor. A pessoa se afunda Se nisso, né? afunda. Mas quando eu reconheço que aquilo que eu tenho é o suficiente para minha realidade nesse momento. E Então, porque quando a gente vai para comparação, muitas vezes eu nem olho que, tipo, eu não sou a pessoa mais encanada com carro. Eu, eu escolho ter um carro para atender minhas necessidades. Eu escolho ter um carro confortável, que não vai me deixar na mão, que não vai quebrar no meio da rua e eu vá correr riscos. Tem gente que vai olhar e fala assim: nossa, eu tenho que ter um carro poderoso, porque carro para mim é sinônimo de poder. E tá tudo bem, são pontos de vista diferentes. Mas se eu entro nesse espaço de que, poxa, mas o do carro do fulano, né? uhum. Eu fui para escassez assim, eu fui não, né? Eu me joguei e mergulhei de cabeça. Então, a sacada aí, Marcela, é evitar a comparação, não fazer a comparação ou se comparar diferente? A sacada é não se comparar, porque quando você também vai para esse espaço de se comparar que o seu é melhor do que do outro, ainda tem um ponto cego de escassez. Uhum. Anota essa pergunta no seu caderninho. O que é que tem em mim que eu preciso afirmar que o que eu tenho é melhor do que do outro? Quando eu vou para o espaço de que é diferente, porque somos pessoas diferentes, com necessidades diferentes, gostos diferentes, eu saio dessa comparação. Você permite as duas individualidades, né? Exatamente. E existem as duas realidades. O Callan com o MacBook dele, eu com o meu Dell lá, que atende super bem minhas necessidades. E tá tudo certo. Sim, sim. E tem que pensar de forma um pouco assim racional, fazer essas perguntas, Sim, né? Porque por que que eu tenho um Mac? Ah, porque eu sou produtor musical e eu preciso ter aquele programa exatamente. específico que roda aqui e aqui ele roda Sim, super bem. Eu não vou ter risco de perder arquivos, sei lá, dar um vírus no meu negócio. Também edição de vídeo, sim, né? A gente precisa de uma máquina para o trabalho, né? sim, Mas se não fosse isso, talvez eu tivesse, sei lá, já tive um CCE que me atendia super bem. sim, Eu usava redes sociais ou coisas assim, e é suficiente. sim. E essa coisa do carro que você falou também tem a ver com a escolha consciente de Uhum, tomada de decisão, que a gente falou naquele outro sim, episódio
da Black Friday. Exatamente. Porque, tá, eu escolho ter lá um New Beetle, porque eu gostei do estilo e tal. Mas é um carro 2.0, motor de Golfe, e ele vai beber muito combustível. Então, não é só a escolha do carro. Ele vai me gerar, sei lá, mais manutenção, vai muito mais combustível. Então, ou seja, se eu escolho um Honda que não vai me dar manutenção, que é mais econômico, etc, etc, o dinheiro que sobra ali ele pode ser melhor investido na minha vida para gerar prosperidade do que num bem ali que vai ser uma coisa momentânea. Talvez depois de uma semana andando com o carro, você já nem sente mais aquela coisa, porque é diferente da realização, a compra Sim. de um bem, assim, né? E aí é que tá a questão, Callum, porque de repente você vai ter o New Beetle, só que no teu orçamento cabe. E de novo a coisa, eu estou disposta a gastar mais com combustível para bancar esse carro, com IPVA, com seguro? Expandiu a energia? Ficou leve o processo? Beleza. Aí eu tenho que pensar também, não só nessa parte do financeiro, mas também o que aquilo vai criar para minha vida, né? Exatamente. Porque às vezes o carro X ali, ele pode me trazer uma coisa que eu me sinto muito mais empoderado, e aí eu consigo também fazer mais dinheiro com isso. Com esse Exatamente. sentimento, né? Agora, se eu entro num carro que eu olho e falo: "Ai, gente, gente, o carro vai dar problema o tempo inteiro, você vai ter despesa". E às vezes o que você economizou para não comprar o carro que era o carro dos seus sonhos, você vai gastar arrumando esse outro Olha carro. só. Percebe onde está a escassez? E a Sim. falta de vocês vão me ouvir falar muito da questão da permissão. A falta de permissão, e aí você gasta dinheiro com uma coisa que não te satisfaz. Um exemplo, e eu falo porque eu já vivi isso, eu lembro quando eu ainda não ganhava bem, às vezes entrava um dinheiro a mais no consultório, eu falava: "Ai, esse mês vai dar para respirar um pouco melhor". Quebrava o liquidificador, quebrava carro. Aí o dinheiro que entrou a mais eu tinha que gastar para arrumar aquilo que quebrou, quebrava. Ou seja, parece que magicamente alguma coisa acontece ali para Sim. você não sair do Não, mesmo patamar. para você não usufruir daquele dinheiro a mais, porque você não se Não se permite permite, olha só. a ter aquele dinheiro e sentir prazer com isso, em usufruir para outras coisas. Quando a gente vai fazendo essas mudanças e vai indo para a consciência e do que vai criar mais para a nossa vida, é muito esse espaço. Então, quando eu olho para alguma coisa, e aqui a gente entre um episódio e outro, estava falando com o Daniel a coisa que a gente aprende com as nossas famílias, o quanto isso vem, é sair desse padrão, mesmo que o outro fale: "Ai, mas o chuveiro de R$ 50, você também toma banho, assim como esse de 300". Só que o de 300, de repente tem turbo, eu adoro aquele jatão de água para lavar o cabelo, prazer de tomar um banho gostoso, que é a coisa do que eu escolho para o meu dia a dia. Eu não preciso ter um chuveiro maravilhoso quando eu saio de férias e vou para um hotel. Eu posso ter um chuveiro muito bom. Uhum. Para quem gosta de conta, eu adoro fazer de vez em quando umas continhas. Se eu gastar, vamos supor, R$ 300 num chuveiro, ou melhor, vou para arredondar a conta, R$ 500, que é um chuveiro muito, Top, muito top, top. né. Se o chuveiro durar 5 anos na minha casa, são R$ 100 por ano. Se eu dividir R$ 100 por ano em 12 meses, não dá R$ 10 por mês de Pois é. investimento, Sim, mas o benefício é incrível. que eu tenho de ter um banho de hotel todo dia na minha Claro, casa. exatamente. Quanto isso vai criar mais para minha vida? É Porque, sobre isso. gente, meu banho é uma coisa sagrada. Sim. E revitaliza, né? Ele é Sim, revitalizante. O banho, ele é quase assim uma meditação ali com a água, um negócio incrível. Que
nos renova todo dia. Exatamente. Então percebe. Mesma coisa do colchão, da cama, né. Exatamente. E aí, de novo, é dentro da realidade. "Ai, Marcela, mas não dá para eu comprar um chuveiro de R$ 500". Gente, eu tô falando, o que eu tenho na minha casa não custou isso, mas ele me dá essa sensação de um banho de hotel maravilhoso, Sim. que eu vou tomar banho com prazer, eu não vou naquela coisa: "Ai, de novo esse chuveiro que sai meia dúzia de pingo, 2 são quente, 4 é frio no inverno". Eu gosto de chuveiro a gás, pressão. Sim, em É casa não é a gás, mas o que eu tenho, tem uma boa pressão, sim, porque para mim é importante isso. Então é olhar dentro da sua realidade, o que é que vai criar mais para tua vida. E aí, de repente, você vai comprar esse chuveiro de R$ 50, que vai chegar no inverno, você vai trocar 2, 3 vezes, porque ele não aguenta a resistência que ele queima. sim. Para você tomar um banho mais quentinho, você abre tão pouco que não sai água direito. E o barato que sai caro, né. Porque Exatamente. quanto custa para você o transtorno de querer tomar um banho de repente e aí queimou, Sim. né. Aí você abre o chuveiro, a água tá gelada E naquele se dia. for à noite, que já tá tudo fechado, vai Aham. ficar sem banho ou tomar banho frio, tomar banho gelado, né. E a pessoa que não consegue tomar banho frio? Acabou com o dia da pessoa. Se ela não tiver inteligência emocional para lidar com a situação, ela vai Sim. ficar Mas retardada. no geral as pessoas deixam, Callan, que essas pequenas situações acabem com o dia delas, É, né. né. E quando eu falo do dinheiro proporcionar experiência, é muito isso. Sim. Inclusive no episódio da Black Friday eu falei do celular, outro item que eu preciso pôr na minha lista, ou melhor, eu escolho pôr na minha lista, é um chuveiro, porque o do meu banheiro tá dando problema. E eu cheguei à conclusão que é o chuveiro. E eu vou colocar ali, porque se eu conseguir num valor mais em conta, que aí não tem a ver com o que a gente está falando da comparação, Hum, mas já fica uma dica extra, que quando eu compro algo, que vamos supor, o preço normal é 500, mas eu peguei uma promoção boa e eu paguei 400, indiretamente eu criei R$ 100 para minha conta. Só que eu não olho isso como um dinheiro que chegou até mim, porque eu só olho que assim, eu não gastei 100, mas eu não olho que isso chegou R$ 100 de presente para mim, sem esforço nenhum. sim, só porque você aproveitou ali uma situação. Exatamente. Então, tudo tem a ver, Marcela, com como a gente observa a vida Sim, e os acontecimentos que a que que estão ao nosso redor sim, e as escolhas e decisões que a gente faz, né. sim. Resumindo, é um pouco isso, né, a gente tá Uhum. consciente ali em todas as decisões, Sim, observando o nosso comportamento, sim. escolhas, Emoções, emoções, né, fundamental. fundamental para tudo. Porque muitas vezes as emoções acabam direcionando, né, Sim. as escolhas. Sim, porque a gente eu tô falando o exemplo do chuveiro, porque se eu vou comprar o chuveiro também, eu tenho dinheiro para pagar, mas eu compro com aquela energia: "Nossa, que chuveiro caro". Cara, você matou a tua abundância ali. Compra o de 50 conto que vai dar na mesma. Sim, já perdeu, né. Já perdeu. Então, quando a gente vai olhando para essas coisas, e voltando para a questão da comparação, quando eu falo que a gente aprende desde cedo, porque às vezes os pais, para controlar os filhos de uma maneira muito ruim: "Ah, mas seu amiguinho foi melhor na prova que você. Ai, porque você tem que estudar para ser igual o Eles querem fulaninho". gerar uma comparação saudável, uma competição E saudável. que não é nada saudável, porque abre um buraco que a criança não tem maturidade emocional para lidar. Uhum. Eu lembro de uma situação que eu tive com a minha filha numa escola que ela estudou, que ela ficou 1 ano só naquela escola. Hum. E que ela chegava todo dia e ela vinha muito sensível à energia, com umas olheiras que parecia que ela tinha levado um murro. E ela era a criança que chegava, ela já saía da escola contando tudo o que aconteceu, até as coisas erradas que ela fazia, né, coisa que criança apronta. E aí ela começou a falar: "Ai, hoje a gente não foi para o parque, porque a professora falou que eu e a fulana fomos as culpadas, porque a gente demorou para fazer a lição".
levei a questão para a diretora. Não, essa é a melhor professora que eu tenho na escola, e a professora não faria isso. Porque eu falei, olha, eu não me importo. Se a Lavínia demorar para fazer a lição, ela entender que é responsabilidade dela não ir para o parque, mas vai as outras crianças. Agora, a professora justificar que não está levando as crianças porque ela e a outra criança, que era amiga dela, não acompanha o ritmo, para mim não faz o menor sentido, porque é colocar uma culpa na criança que não é dela. Aí passou uns dias, começou o ensaio para a festa junina, e ela vindo empolgadíssima para dançar na festa junina, ela estava com 6 anos. Ela chegou um dia, não quero mais dançar, não quero mais dançar. Por quê? Aí ela falou, criança se distrai, que a professora perguntou se ela e a outra criança que estavam conversando queriam se apresentar feio para a mãe. E ela falou que não. Aí ela não queria dançar mais. Fui na escola de novo, conversei com a diretora de novo. Não, Marcela, é impossível isso ter acontecido. Eu falei, olha, a Lavínia pode ter muitos defeitos, mas uma coisa que ela não é mentirosa. Eu conheço a filha que eu tenho, porque quando ela está errada, ela chega em casa e ela fala, mamãe, eu fiz isso, isso e isso, e a gente conversa para entender a melhor conduta. Passou uns dias, na verdade foi no mesmo dia que eu fui na escola, a Lavínia muda, voltando da escola para casa. Filha, como foi hoje? Não aconteceu nada, mamãe. Eu conhecendo a cria que eu tenho. Antes, na hora que ela estava deitada para dormir, ela falou, mamãe, eu vou te contar porque eu não aguento. A Pro diz que o que acontece na escola fica na escola, não é pra gente contar pra mãe e pro pai. Eu falei, como assim? Não, mamãe, não é pra falar porque você tá indo na escola reclamar. Eu falei, pois eu vou de novo. Olha só. Aí cheguei na escola, reclamei de novo. Aí a dona da escola, que era uma escola pequena aqui na Zona Norte, não, Marcela, impossível, porque essa é a melhor professora. Eu falei, pois se essa é a melhor, eu não pago para ver qual é a pior. Aí cheguei, na época ainda estava casada, cheguei num consenso com meu ex-marido. Ela fica até o final do ano, porque daqui a pouco já é época de rematrícula, e eu fui atrás de outra escola para ela. Mas o absurdo da comparação, e um outro detalhe que essa professora fazia, por que a Lavínia demorava para fazer a lição na escola? Porque a professora falava que a letra da fulana é linda, porque a tua letra não é igual da fulana. E a letra dela, que era uma letra normal de criança, e eu vi em casa também. Ela fazia lição, estava certa a resposta, ela apagava. Filha, por que você está apagando? Porque minha letra não é igual da fulana. Eu quero deixar a letra igual da fulana para Pro me elogiar. Então, agora pensa isso a médio e longo prazo, quantas outras coisas a gente vai fazendo na vida por causa dessas comparações. E a gente não valoriza o que a gente faz de bom. E pode também colocar a criança a começar a fazer coisas em busca dos elogios. Que foi o que começou a acontecer, dela apagar a resposta que estava certa para fazer a letra, e que não ia ser igual nunca, porque ela não é a outra menina. Na vida adulta depois. Exatamente. O quanto isso paralisa a gente em tudo. E também, além da comparação, a gente também está falando da inveja. Sim. A inveja no caminho da prosperidade. Então tem dois pontos, no mínimo, a inveja. Eu sempre falo no mínimo porque depois surge mais coisas. É dual a inveja? Não é que ela seja dual, Carla. É que tem o ponto de vista do invejoso e do invejado. Por isso que eu falo que são no mínimo 2. Então, o invejoso, ele já está na escassez. Porque o invejoso, ele olha para o que o outro tem e ele não. Então, nossa, o que é que a Marcela faz para ir viajar para o exterior? Nossa, a vida dela deve estar maravilhosa. Eu estou aqui passando o maior perrengue, mal tenho dinheiro para pagar as contas. Né? Aí eu brinco, qual perrengue que você está disposto a passar? Né? Tem gente que está num nível tão limitado que o perrengue dela é pagar as contas. Né? Eu brinco que o meu eu nem escolho isso mais para minha vida, que é esperar o avião no aeroporto atrasado. Não escolho. Escolho que ele saia no horário certo.
Uhum. né? Mas a pessoa que inveja a outra, ela tá na total escassez. Ela não valoriza o que ela tem na vida dela. Porque ela quer alguma coisa que ela não tem, certo? Exatamente. Ela olha e a grama do vizinho sempre é mais verde que a dela. Mas é pior do que ela querer uma coisa que ela não tem, né? Porque ela quer É, uma coisa que o o outro outro tem. tem. Exatamente. Acho que isso pode ser nocivo, né? É, É nocivo, né? Pra pessoa, assim, muito. mentalmente, emocionalmente. E quando eu falo da grama do vizinho, eu penso muito nessa história mesmo, que eu ouvi há muito tempo atrás, eu não sei se você que está ouvindo conhece, que é: o vizinho vai lá, ele aduba a terra, ele rega a grama dele, ele põe a mão na terra para ver se está muito seca, se está muito úmida, ele poda a grama e a grama dele está sempre bonitinha. O vizinho está com o quintal todo esfarrapado. Aí ele olha para a grama do vizinho, nossa, a grama do vizinho é linda, como ele é sortudo. Mas ele não vê o trabalho que o cara tá tendo, a energia que ele tá colocando para que a grama dele fique bonita. Ele só olha para dele e fala: "Nossa, que nada acontece mesmo. Devia ter comprado a casa do lado e não a minha". Só que se ele tivesse comprado a do lado, com a atitude que ele tem na dele, nada ia acontecer também. Essa inveja não tem a ver também com a perspectiva da gratidão pelo que você já tem? Porque a pessoa que inveja o do outro, ela não olha para o que ela tem, Sim, né? ela não consegue agradecer o que ela tem. Por isso que ela tá na falta. Uhum. Porque se eu tenho, né, uma casa simples, mas eu cuido da minha casa como se fosse um palácio, e eu não lembro se eu já te dei esse exemplo Deu no isso. episódio, que a pessoa cuidava da casa dela com tanto esmero, é isso. Eu estou sendo grata e eu estou honrando o que eu tenho. Isso vai ajudar a criar mais? Pode ser que sim, mas eu posso estar tão feliz naquela casa que ela é o suficiente para mim, eu não preciso ir para uma casa maior ou melhor, porque aquela casa já me deixa muito feliz. E que eu possa, em algum momento, escolher ir para um outro espaço, mas eu honro aquilo que eu já tenho. Quando eu estou no processo de inveja, eu estou na escassez total, porque eu não valorizo nada do que eu estou criando na minha vida. E se eu não valorizo nada do que chegar, que é outra pegadinha, que as pessoas às vezes falam: quando eu tiver o carro tal, eu vou ser feliz. Quando eu viajar para tal lugar, eu vou ser feliz. Quando tal coisa acontecer, eu vou ser feliz. E não vai. E por que que não vai? Porque justamente ela não nutriu isso dentro dela para que ela seja feliz com as coisas que ela já tem hoje. E é da hora que a gente acorda. Gente, eu não sou uma pessoa que ama acordar cedo como eu acordei hoje. Somos, né? É, Somos. Somos. mas eu Mas eu olho. acordei feliz, porque hoje estava um dia incrível. Sabe aquele sentimento? Vindo no carro, nossa, que clima incrível. O dia tá lindo, vai ter sol. E que você escolheu de olhar para isso. Eu acordei feliz também, acordei caindo de sono, porque eu fui dormir super tarde ontem, mas acordei feliz, fiz tudo que eu tinha que fazer antes de estar aqui, porque foi uma escolha consciente. Agora, se eu acordo e eu venho: "Ai, que saco, por que que eu fui fazer isso? Por que que eu fui inventar de gravar de manhã? Devia ter colocado mais tarde". Gente, o que que eu vou criar? Uhum. Eu não vou transmitir algo que seja condizente com a minha verdade, porque aquilo que eu não estou falando, que eu brinco que são os sinais invisíveis, porque mais do que eu estou falando é o que eu estou sentindo agora que eu estou fazendo isso. E eu vim para cá feliz também. Eu vim para cá feliz de eu cumprir meu acordo comigo, eu meditei, eu fiz minha atividade física e eu estou aqui. Sim. E se você vai para esse espaço, ai, porque quando acontecer, não, você não vai. Sinto te informar, ser a pessoa que tem que trazer o dado de realidade, que comece agora. Ao invés de olhar para a grama do vizinho e falar: nossa, a grama dele é melhor que a minha. Ô vizinho, me conta aí, qual é o teu segredo? Você pode me ensinar? Isso é uma atitude que te tira da inveja. Ou seja, você passa a ter admiração por aquilo Sim, e humildade ao mesmo tempo, né? sim, e eu posso aprender a como tornar a minha grama melhor. E eu também posso escolher, porque de repente para mim ter uma grama ali vai ser um trabalho, eu não quero, eu vou pôr
uns tijolinhos aqui desses de encaixe que ainda filtra água para o solo, enfim. Eu tenho outras possibilidades também, mas eu não preciso ficar olhando para o que o outro tem e eu não tenho. Legal. E isso E soma, né? Isso soma porque você vai lá, interage com outra pessoa, até cria alguma relação que pode ser próspera para você, em termos de sim, amizade também, né? De exatamente. relacionamento, de networking. E a outra inveja afasta, né? Porque a pessoa vai estar sempre olhando de longe ali, né? Não vai se Então, aproximar da pessoa, talvez. e o ponto de vista que eu falei do invejado é que a gente aprende que a inveja é ruim. Nossa, então, olha, não fala para o outro que você trocou de celular para não acontecer algo ruim com você. Hum, E aí isso também tem impacto na nossa vida, porque se eu vou por esse caminho de que tudo tem que ser escondido, como é que eu mostro meu trabalho para o outro? Como é que eu me mostro para a vida? Não é nem para o outro, é para a vida. Sim, você fez uma conquista legal e aí você não vai poder falar Então, porque. eu não preciso ostentar que, ai, gente, olha que maravilhoso meu celular novo. Não é isso. Mas é a coisa de, nossa, eu tô super feliz com isso que aconteceu aqui. Sim. E aí, o que é que eu aprendi na minha vida? De sair desse lugar de vítima do invejado, porque o invejado vai para o lugar de vítima, então, nossa, o outro vai pôr olho gordo em mim. Gente, também desce daí que você não é a última cocada do deserto, né? A última Coca-Cola do deserto. Então, primeiro que a gente acha que tá todo mundo invejando a gente. Começa. Mas aí a pessoa também fica com medo, né? Do Então, gordo, dessas mas aí é coisas, que tá, né? Carla. Por que que eu tô falando isso? Porque se eu acredito que tá todo mundo me invejando, as pessoas nem estão, mas eu tô criando uma crença Uma paranoia ali, né? totalmente limitante, que se eu trocar de celular, de repente você nem viu. Mas aí acontece qualquer coisa. O celular caiu no chão e trincou a tela. Ai, foi porque o Callum viu o meu celular novo. Devia ter escondido o meu celular. Quando ele perguntou se meu celular era novo, eu devia ter falado que não. Gente, olha o quanto se perde energia com isso. Uhum. E qual é a sacada? Essa é para a vida. Vocês anotem aí no caderno de vocês, coloca pregada no espelho para olhar todo dia. Se eu entendo que a pessoa que está me invejando, se é que ela realmente está fazendo isso, ela está colocando uma energia na minha vida de algo que eu ainda não criei, que eu ainda não estou vivendo, eu posso usar esta energia a meu favor. Eu saio do papel de vítima do invejado para o papel de protagonista da minha vida. Direcionando essa energia. Exatamente. Ai, você tá com inveja do meu celular novo? Inveja mais ainda, porque eu quero criar um melhor ainda para minha vida. Incrível. Como é que você pode ser mais. Ó, pergunta de milhões. Como é que a sua inveja, como é que você pode ser mais contribuição para criar a vida dos meus sonhos? Entendi. Perguntar pra quem te inveja. Não, a gente faz essa pergunta mentalmente pra gente, porque se eu perguntar Sim, sim. pro invejoso, ele vai falar: ai, Marcela, você tá doida. Sim, imagina. Né? Eu faço essa pergunta mentalmente. Como é que essa energia pode criar mais para a vida que eu escolho viver? Legal. É, tudo uma forma de pensar, né? Como a gente Sim, escolhe pensar, encarar as sim, situações e também sentimento, né? Como sim, tá o nosso sentimento com relação, que nem a questão que a gente estava falando do carro, a casa, e sim, também aqui, né? Como eu escolho me sentir com a inveja sim, do outro, né? sim, Escolho me sentir bem e que venha sim, mais para que eu possa criar uma realidade ainda mais sim. próspera, né? Porque quando eu vou para esse lugar do invejado, vitimado, é muito esse lugar de que eu tenho uma justificativa do porquê minha vida não está do jeito que eu gostaria e que eu não banco fazer as transformações, as escolhas e os passos necessários para transformar minha vida. Falando de transformação, você tem dicas aí que eu sei para a gente transformar a comparação em inspiração. A mesma coisa para inveja. Sim, Transformar, que nem a da grama do vizinho, o exemplo que você citou. exatamente. E da inveja a mesma coisa. Qual espaço eu escolho ficar? O de vítima ou de protagonista?
Na vítima eu não vou criar nada. Eu vou criar mais vitimismo para minha vida, Sim. mais situações para ser: "Ó, pobre de mim, coitadinho de mim, porque nada na minha vida dá certo". Não, gente, isso não deu certo, o que se requer aqui? "Ah, eu tentei fazer isso desse jeito, não aconteceu, o que mais eu posso fazer? Quem pode universo, traz quem vai ser contribuição para me ajudar a fazer isso acontecer", né. Marcela, Desculpa, desculpa. Cã só um exemplo que eu dei para um cliente outro dia. Gente, eu baixei um joguinho no meu celular que eu já desinstalei, que é um joguinho dos infernos, que ele é tão besta, mas tão besta, que você fica lá o tempo inteiro, que é onde pôr os bonequinhos no ônibus e nos carrinhos da cor. E eu adoro esses joguinhos que eu vou para minha caixa do nada. Uhum. Eu falei para ele: "A gente desiste quando a gente está muito perto de conseguir a coisa, porque a gente tenta uma vez e não dá certo. Aí você tenta a segunda e não dá certo. Na terceira você fala: "Nem vou tentar que isso não é para mim". Eu falei: "Eu tive que jogar 70 vezes o raio do joguinho para entender qual era o mecanismo, porque é um joguinho que tem um monte de propaganda, isso me irrita. Para qual era a lógica, porque cada carrinho tá virado para um lado, para eu saber qual era o melhor carrinho para eu tirar, observando a fila que tinha ali de pessoinhas para colocar dentro do carrinho". Eu falei 70 vezes. Aí na minha vida profissional, na minha vida pessoal, eu tento um negócio 2 vezes e eu quero ter o melhor resultado possível. E se eu não insistir, ou melhor, não persistir, e ir olhando, tá, dessa vez não ficou tão legal, o que que eu posso fazer aqui, como que eu posso fazer diferente? Um exemplo de vida com isso, quando eu comecei a gravar meus vídeos, se vocês olharem lá no canal, eu tô super séria, eu tô lendo o roteiro, porque eu não tinha prática. E eu ouvi de pessoas me falando assim: "Nossa, mamãe, você é tão divertida no seu dia a dia, eu não tô sentindo essa alegria nos vídeos". Eu falava: "Gente, calma aí, eu tô começando agora uma coisa ou outra, daqui a pouco". E hoje, quando eu vou fazer vídeo sozinha, eu nem roteiro faço mais, Sim. né. Vai que vai. Se eu gaguejo, eu dou risada, porque, gente, é Sim, natural. sim, sim. Mas é entender que era um processo até eu conseguir fazer um vídeo mostrando de fato quem eu sou. Natural, né. Natural, mas eu precisei fazer o vídeo, acho que não foi 70 vezes, tá, gente. Mas a ideia é essa, para eu ser protagonista, para eu usar essa energia da inveja a meu favor, para eu sair da comparação e fazer algo positivo para mim, é o quanto eu estou disposta, quanta energia eu estou disposta a empregar nisso. E nesse exemplo do joguinho, eu parei, olhei e falei: "Tá, se eu parei para jogar 70 vezes, eu perdi tempo", só que para mim trouxe essa reflexão, então não foi tão perda de tempo, mas que Sim. outras coisas na minha vida requer mais tempo e mais Mas investimento. você escolheu também pensar assim, né. Com certeza. A ver esse tempo do joguinho como uma Sim, coisa positiva e sim. que trouxe uma reflexão. Mas isso a gente pode usar em tudo, né, Marcelo? Tudo, Cala. Tudo. A gente pode observar um lado positivo ali daquela situação, não é? Sim, Uma coisa interessante que você falou, e eu queria fazer uma pergunta, mas claro. aí aquela hora não te interrompi, é o seguinte: no começo, quando a pessoa está transformando ali a comparação e a inveja na inspiração, né? Então, a pessoa o, que inveja alguém, né? Essa pessoa que Uhum, tem geralmente sentimentos de se comparar e tal. uhum. Como ela faz para transformar isso, né? É possível que ela, inicialmente, ali no começo, ela vai sentir essas coisas, Sim, normalmente no hábito antigo, né? sim, Que é se comparar ou sentir inveja. Ela pode, por exemplo, tá, parar e pensar, pô, primeiro eu tive esse sentimento aqui, mas vamos refletir um pouquinho, eu posso fazer dessa forma. Ela pode, mesmo ainda sentindo essas comparações, essas invejas, ela transitar para um outro caminho? sim, Dá para ela fazer dá. isso? E a primeira coisa para fazer isso é você se acolher. Hum, Ou melhor, tem um passo antes que é importante, tomar consciência. Sentir inveja. Tá tudo bem, eu tomei consciência, porque antes eu fazia, eu não tinha nem consciência que eu fazia isso. Então agora eu já tenho consciência. Tomei consciência disso,
Putz, fiz de novo. Marcela, tá tudo bem, você tá num caminho de evolução, de aprendizado. Que bom que você percebeu o que você fez. Da próxima, vamos tentar fazer diferente. E aí é um caminho gradual. E junto com isso, Vai corrigindo a curva. exatamente. O que que eu já tenho na minha vida que eu posso agradecer pelo que eu tenho? Nossa, eu tenho a vida que hoje é muito confortável para mim. Eu faço meus horários de trabalho, eu trabalho com o que eu amo, eu posso ser grata por isso. Eu posso acordar, né, por escolha minha, mais cedo e colocar a energia em mim, que para mim é importante começar meu dia com a meditação e agora com a atividade física. Então eu vou olhando para essas coisas que eu já estou fazendo na minha vida e vou me sentindo grata. E eu posso até olhar lá na frente, porque, por exemplo, hoje meu corpo já está diferente de quando eu comecei a fazer o treino todo dia. Hoje eu coloco uma roupa, eu já fico mais feliz com o meu corpo. Ah, eu vou ficar saradona? Meu objetivo não é esse, mas se eu ficar, tá tudo bem também. Tudo bem. Porque eu preciso estar confortável com o corpo que eu tenho. Então eu olho cada pequena conquista, eu vibro com isso, né? De me olhar no espelho e falar, nossa, né? A gente que é mulher encana muito com a barriguinha, né? Ai, minha barriguinha tá ficando tão bonitinha, né? Já diminuiu meio centímetro, mas eu já tô super feliz com isso. Sim. Então, da gente, exatamente, porque nisso eu também vou trazendo a energia da alegria, que é a energia do dinheiro, que é a energia da abundância. Perfeito, Marcela. Falou tudo. E, bom, resta agora deixar aqui aos nossos ouvintes e telespectadores do YouTube o seguinte: nós queremos incentivar vocês a pôr em prática, tá? Como exercício diário, lembrando de tudo que a gente falou, até nos outros episódios sobre como criar hábitos. Então, colocar em prática a transformação da comparação em inspiração e gratidão. Exatamente. E só um adendo importante, que às vezes eu vejo algumas pessoas falando, compare você com você mesmo. Não faça isso. Porque hoje eu sou uma Marcela muito diferente de uma Marcela, eu não vou nem falar de 10 anos atrás, que aí não, acho que aquela nem existe mais. Mas eu não sou a mesma Marcela de ontem, eu não sou a mesma da semana passada. Então eu não vou olhar para trás e falar, nossa, eu devia ter feito tal coisa, porque aquela Marcela não tinha condição de fazer aquilo. Então a gente olhar e valorizar que assim, eu fiz o que eu fiz com a consciência que eu tinha. Hoje eu faço o que eu faço com a consciência que eu tenho e amanhã vai ser diferente. Pode ser que um dia que eu chegue e fale, gente, esqueça tudo que eu falei lá atrás porque mudou tudo. E tá tudo bem. E aí transformar a comparação em inspiração em transpiração, que é a ação. O que é que eu vou fazer hoje? Qual é a escolha de hoje? E é uma escolha por dia que vai me levar para a vida de abundância e prosperidade. Perfeito. Falou tudo, Marcela. Bom, vamos ficando por aqui. Sim. E muito felizes, né? Sim. Encerrando esse episódio com muita alegria. Deixando um beijo muito grande aí para toda a comunidade do Seja Feliz e Enriqueça, para todos os nossos seguidores, ouvintes, telespectadores, nosso respeito e gratidão. Sim, até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.